Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre ser louvado. Peçamos ao Senhor a luz do Espírito Santo para bem fazermos esse nosso estudo do Catecismo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. E desde já eu quero pedir a você que se inscreva no nosso canal, possa ativar o sininho para receber as nossas notificações e possa dar também o seu like, para que assim você possa ajudar a propagar o nosso canal e ser um evangelizador conosco. Muito bem, meu irmão, minha irmã, nós continuamos estudando sobre o terceiro capítulo, a resposta do homem a Deus. Hoje terminamos essa primeira sessão, nesse terceiro capítulo. No primeiro artigo nós vimos, eu creio, vimos mais essa dimensão pessoal da fé. Hoje vamos abordar o segundo artigo, nós cremos, vendo mais essa dimensão comunitária, mais coletiva da fé. O ato da fé é pessoal, é exatamente uma resposta livre do homem a Deus que toma a iniciativa de se revelar. Mas ele não é um fato isolado. Ninguém pode crer sozinho, como ninguém pode viver sozinho. Ninguém deu a fé a si mesmo, como ninguém dá a vida a si mesmo. O crente, ele recebeu a fé de outro e deve professar, propagar essa fé aos outros. O nosso amor por Jesus e pelas pessoas nos impulsiona a falar da nossa fé. Cada crente é como um elo na grande corrente dos crentes. A fé que eu tenho, ela é carregada pela fé dos outros, como também a minha fé ajuda a carregar a fé dos outros. Quando nós dizemos eu creio, esta é a fé da igreja professada pessoalmente pelo crente, principalmente no batismo. Quando nós dizemos nós cremos, esta é a fé da igreja confessada pelos bispos nos concílios e quando nós nos reunimos também em assembleia litúrgica. Nós professamos essa nossa fé comunitariamente. É assim que também eu creio, é a nossa fé da nossa igreja respondendo realmente a Deus que nos ensina a dizer eu creio, nós cremos. Esse segundo artigo está dividido em 3 subtemas. Primeiro, olhai, Senhor, para a fé da vossa igreja. O segundo, a linguagem da fé. E o terceiro, uma única fé. Nesse primeiro subtema, olhai, Senhor, para a fé da vossa igreja, nós vamos entender que, na verdade, quem crê é a igreja. E com isso, ela carrega, ela alimenta e sustenta a minha e a sua fé. Na verdade, é a igreja que por toda parte confessa Jesus, o Senhor. E com ela e por ela, todos nós somos impulsionados e levados a dizer eu creio, nós cremos. É por intermédio da igreja que nós recebemos a fé e a vida nova em Cristo. No ritual romano, quando o ministro do batismo pergunta ao catecúmeno o que pedes à igreja de Deus, ele responde a fé e pergunta novamente o que te dá a fé e a resposta a vida eterna. A salvação ela nos vem exclusivamente de Deus, mas como é através da igreja que nós recebemos a fé, a igreja se torna a nossa mãe. E a igreja, como nossa mãe, ela tem essa missão de nos educar na fé. Nós cremos na igreja como mãe do nosso novo nascimento e não como autora da
da nossa salvação. A linguagem da fé. Nós não cremos em fórmulas, mas nas realidades que elas expressam e que a fé nos possibilita, entre aspas, tocar. A fé do crente, ela não para, ela não esbarra simplesmente no que ele diz, no enunciado, mas vai até a realidade que ele anuncia. Mas nós precisamos do auxílio das profissões de fé, das formulações de fé, para chegarmos a esse conhecimento dessas realidades. Essas formulações, elas possibilitam a gente expressar e transmitir a fé. Elas possibilitam também que nós possamos celebrá-la na comunidade, compreendê-la, né? Ser educados por essa fé e também vivê-la cada vez mais. A igreja é a coluna e o sustentáculo da fé, como nos diz em 1 Timóteo 3,15. Ela que guarda a fé que de uma vez por todas foi confiada aos santos. Ela que conserva a memória das palavras de Cristo e ela que transmite de geração em geração a confissão da fé dos apóstolos. Assim como uma mãe ensina os seus filhos a falar e com isso também a compreender e comunicar, a igreja também nos ensina a linguagem da fé e com essa linguagem nos ensina a compreensão e a vivência da fé. Uma única fé. Há séculos, mediante tantas línguas, culturas, povos e nações, a igreja não cessa de professar, de confessar sua única fé, que ela recebeu de um só Senhor, que é transmitida por um único batismo e que é enraizada na convicção de que todos os homens têm um só Deus e Pai. Santo Irineu de Leão, que é testemunho dessa fé, declara o seguinte: com efeito, a igreja, embora espalhada pelo mundo inteiro até os confins da terra, tendo recebido dos apóstolos e dos discípulos deles a fé, guarda esta pregação e esta fé com cuidado, como se habitasse em uma só casa. Nelas crê de forma idêntica, como se tivesse uma só alma, e prega as verdades da fé, as ensina e transmite com voz unânime, como se possuísse uma só boca. Pois, se no mundo as línguas diferem, o conteúdo da tradição é único e idêntico. E nem as igrejas estabelecidas na Germânia têm outra fé ou outra tradição, nem as que estão entre os iberos, nem as que estão entre os celtas, e nem a do Oriente. Pois se no mundo as línguas diferem, o conteúdo da tradição é único e idêntico. E nem as igrejas estabelecidas na Germânia têm outra fé ou outra tradição, nem as que estão entre os iberos, nem as que estão entre os celtas, nem as do Oriente, do Egito, da Líbia, nem as que estão estabelecidas no centro do mundo. A mensagem da igreja é, portanto, verídica e sólida, pois é nela que um único caminho de salvação aparece no mundo inteiro. Então, meu irmão, minha irmã, nós terminamos agora essa nossa primeira sessão, onde falamos da fé de uma maneira mais geral. Próximo vídeo, nós já vamos iniciar a segunda sessão, onde vamos tratar mais especificamente da nossa profissão de fé.
Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.